No Pod da Região de hoje, a gente vai bater um papo com Pedro Ishi, ele que está vereador na cidade, foi secretário de saúde e é pré-candidato a prefeito. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui pelo podcast. É um prazer enorme estar aqui com você hoje e com toda essa galera que está nos acompanhando pelas redes sociais. Legal. Pedro, você que retornou à Câmara Municipal, né? Vereador, esse foi o seu primeiro mandato, né? O terceiro vereador mais votado da cidade de Suzano, né? Vai cumprir esses últimos meses aí de mandato, mas você teve uma passagem muito importante na Secretaria de Saúde. Eu queria que a gente iniciasse esse bate-papo, você falando um pouco como foi a sua experiência de estar na Secretaria de Saúde, ainda mais num período crítico, né, que foi o período você passou pela pandemia, né, por várias estratégias aí que tiveram que ser adotadas aí, enfim, no nosso país inteiro, do mundo, aliás, né? Como é que foi essa experiência de chefiar uma secretaria tão importante? Sandra, foi acho que uma vivência única para mim, né? Porque foi um momento muito delicado, acho que dos últimos 100 anos aí da história mundial, principalmente da saúde pública, não só no país como no mundo. Então foi um desafio muito grande. A cidade de Suzano é uma cidade com mais de 300 mil pessoas, né? Uma cidade grande, uma cidade que até então nós tínhamos lá as nossas diretrizes de saúde, porque antes de ser secretário, Sandra, e um pouquinho antes também da minha candidatura a vereador, eu já estava na Secretaria de Saúde. Então eu acompanhava, né, eu fui diretor administrativo, depois fiquei como assessor estratégico, né, que é como se fosse um secretário adjunto. Então a gente já vinha fazendo um trabalho e nós traçamos uma estratégia de crescimento de saúde até 2024, com inaugurações de várias obras, protocolo na rede, entre outras coisas que nós organizamos. E aí quando vem a pandemia, né, algo que nós não esperávamos, né, e aí a gente assume num período muito crítico, que é a segunda onda, junto com o início das vacinas. Então, realmente foi um momento que foi um momento muito delicado, mas também um momento em que a cidade de Suzano se superou em relação ao tratamento, em relação às vacinas, em relação à reorganização da estrutura de saúde. Então, é óbvio que a gente fica triste, né? Porque foi um momento muito delicado, mas, ao mesmo tempo, o trabalho fica como um sentimento de dever cumprido diante de tudo que nós fizemos nesse período que foi tão delicado, né? Como que era estar à frente da secretaria nesse momento e ter, de certa maneira, privilégios de informações, porque você era um gestor público, né? E saber que as coisas iriam, de certa maneira, piorar, né? Até depois que se estabeleceu tudo, e você lidar com isso tudo e algumas coisas eu imagino que e muitos secretários e gestores falaram que tiveram que reter muita informação para não gerar um pânico na população, né? Como é que foi lidar com isso tudo? Sandra, na verdade, nós tínhamos ali, cada cidade tem o seu secretário de saúde, mas eu acho que uma coisa que saiu muito fortalecido entre nós, secretários de saúde da região, foi ter a Câmara Técnica de Saúde dentro do Condemate. Então, a gente recebia as informações, a gente recebia os quadros epidemiológicos das cidades, e ali, acho que uma cidade auxiliou a outra. Então, isso para a gente foi muito importante. E ter essas informações na frente, isso também é óbvio que num aspecto de informação é muito importante, porque a gente consegue já priorizar os atendimentos, saber qual é a região que pode ser mais acometida, qual é a idade do paciente ou qual que é a vulnerabilidade daquele paciente com a doença tal. Então isso tudo foi muito importante, esse mapa epidemiológico foi muito importante, e ter o Condemate também organizando as ações dentro da Câmara Técnica de Saúde, para nós, gestores, também foi muito importante. Na época, o presidente do Condemate era o prefeito Rodrigo Achiuchi, e ali dentro se organizou
toda uma estrutura de saúde regional. Uma estrutura que eu acredito muito, porque a saúde, ela se faz dentro da cidade. A gente sabe que 80% aí dos atendimentos da saúde, eles estão dentro das unidades básicas de saúde, na atenção primária, mas a gente também entende que a região, ela é como um funcionamento de um relógio. São várias engrenagens que fazem a sua parte. Eu acredito que isso o Condemate conseguiu se acertar, e a região, por mais que a gente teve as mortes, a gente teve pessoas que precisaram ficar entubadas, internadas, mas eu acho que a região se saiu muito bem, tendo em vista outras regiões que a gente viu durante jornais, durante apresentações aí na televisão, de notícias trágicas mesmo, até de faltar oxigênio, faltar ventiladores. Então eu acho que a região se organizou bem. E isso a gente pode transportar, quando a gente falou desse, como um grande ensinamento, né, da Covid, e hoje a gente passar por um período de quase que uma epidemia também com os casos de dengue. Muito do que se fez lá atrás pôde ser aplicado e está sendo, em algum momento, também aplicado agora? Eu acredito muito que, principalmente a questão dos protocolos de saúde, eu acho que isso fortaleceu depois da pandemia. Então, um protocolo que a gente fala de saúde é a gente poder implementar, né, ações importantes dentro do planejamento diário da Secretaria de Saúde. Então, acho que a pandemia nos ensinou isso. Nós precisamos trabalhar em equipes, unidos e com protocolos. É lógico que essa é uma lição que nós vamos tirar para o resto da vida. Então, eu acho que isso sim fortalece, sim, quando a gente tem agora uma epidemia de dengue, né, que a gente sabe que o nosso país é um país que, às vezes, a gente não trata um pouco antes, né? A gente não trata na prevenção, e existe uma cultura que, inclusive, a gente fala que o nosso país é muito campanhista, né? Eu tenho falado isso e falei em alguns fóruns que eu participei, porque vamos fazer campanha da vacina tal. Então, nós somos campanhistas. Outubro rosa é o mês de fazer a mamografia. Mas, na verdade, não é isso. O mês de fazer mamografia é qualquer mês, né? O mês da gente tomar as nossas vacinas, seja ela de febre amarela, seja ela contra a gripe, ela está à disposição na rede o ano inteiro. Então, nós somos um país campanhista. A gente só vai tratar do assunto quando o assunto já começa a evoluir. Então, eu acredito muito que esse trabalho, principalmente na cidade de Suzano, esse trabalho que veio de um ensinamento grande na pandemia e que vai virar um reflexo, eu acho que positivo, como foi agora nos casos de dengue, onde a cidade antecipou o nosso nebulizador, antecipou as informações, fomos até as escolas, e olha, mesmo assim, Sandra, você viu o crescimento que foi. Então, você imagina se a gente não tivesse feito nada. Então, eu acredito muito, sim, na prevenção, né, para a gente poder tratar, e eu acho que a pandemia foi uma lição para todos nós aí, pelos próximos 50, 70 anos aí, eu acredito que realmente vai ficar marcado. Na sua trajetória, ainda falando em Secretaria de Saúde, o que você deixou, que você classifica que é importante, e o que ainda ficou por fazer? Porque é claro que a gente, quando fala de uma gestão, e mesmo a gestão do prefeito Rodrigo, uma gestão de 8 anos, mas ainda tem projetos que estão em andamento, coisas que estão sendo planejadas, ou que vai deixar aí para o próximo mandato, né? O que você concluiu no seu mandato? Vamos falar de coisas assim, vamos falar as 3 itens mais importantes, e o que vai ficar para o próximo que você deixou e que vai ficar para a próxima gestão? Tá, legal, pergunta bacana. Sandra, eu acho que assim, existem as obras que são muito importantes, né? Obras importantes para a cidade de Suzano do ponto de vista do atendimento, né? Então, a gente tem ali a UPA, na região norte, que é a UPA do Jardim Revista, que eu acho que é uma importante obra que nós vamos deixar como legado. Eu acredito nas unidades básicas de saúde, tanto as que nós reformamos, ampliamos e construímos novas. Eu acho que tem uma série de obras que são importantes, mas eu acho que o principal ali, que nós vamos deixar ali como legado, e eu acho que o prefeito Rodrigo também vai deixar como legado, eu acho que é a humanização no atendimento. Eu sei que as obras são importantes. Quando você inaugura um UBS num bairro, o acesso daquele paciente é muito importante. Quando você zera uma fila de algum exame, de alguma cirurgia, quando você abre um hospital do porte do
o HRAT, né, que é o Hospital Regional do Alto Tietê, que era o antigo HC, que estava lá fechado há mais de 40 anos, só atendendo pacientes que eram referências do HC de São Paulo. É importante a abertura de um hospital desse com 200 leitos, mas eu acho que a humanização no atendimento, eu acho que ela é primordial. E eu via que isso, a gente sempre discutia isso nos primeiros anos do nosso prefeito Rodrigo, que faltava essa humanização junto da secretaria, com os servidores e com a população. Porque quando a pessoa vai até um equipamento de saúde, Sandra, ela vai ali para poder ser atendida porque ela está com algum problema. E aquele problema ele precisa ser resolvido de maneira rápida. Né? Eu até brinco quando tinha reunião com outros secretários lá na cidade de Suzano, que eu falava assim, olha, um buraco você espera, uma lâmpada queimada você espera, né? Uma vaga na creche você consegue aguardar, mas um paciente que está dando entrada ali com AVC, um paciente que está dando entrada com algum tipo de doença que você tem que ter um tempo de resposta rápido, tem que ser um atendimento priorizado, tem que ser um atendimento rápido e humanizado. Então, eu acho que essa questão da humanização, da educação permanente junto aos servidores, esse trabalho que nós fizemos em rede, colocamos protocolo de atendimento da mulher, protocolo de atendimento da enfermagem, protocolo de atendimento na regulação, tudo isso eu acho que somou demais e eu acho que vai ser um legado que nós vamos deixar. E uma outra coisa que até o prefeito Rodrigo Axuxi, quando veio aqui, acabou falando em primeira mão, que é a terceirização da Santa Casa. Você acredita que isso vai ser um dos caminhos aí para se resolver a questão do atendimento? Na verdade, o atendimento hoje da Santa Casa, Sandra, ele é um atendimento onde a gente ampliou esse atendimento. A gente conseguiu evoluir muito de 7 anos para cá, principalmente nas questões ortopédicas e de maternidade. Né? A cidade de Suzano, quando nós iniciamos em 2017 a reconstrução da saúde, só para você ter uma ideia, a gente fazia em torno de 8 cirurgias ortopédicas mês. Hoje a gente está fazendo 110 cirurgias ortopédicas mês. Maternidade também fazia-se em torno de 110 a 140 partos. Hoje tem mês que a gente chega a 250 partos. Então, assim, foi um crescimento muito grande. Reforma da Santa Casa de várias alas, entrega de novos equipamentos. Então, realmente foi uma construção muito grande que nós fizemos durante esses anos. O prefeito Rodrigo até comentou aqui a questão do leilão da Santa Casa, né? Que foi realmente um momento muito delicado ali, onde a Santa Casa poderia ter ido a leilão. E a gente entende que a intervenção, como o próprio nome já diz, ela tem que ser passageira. Né? Então, ela se iniciou, ela precisa findar. E a Santa Casa de Suzano, ela durante muitos e muitos anos, eu não vou me recordar aqui quantos anos, ela está sob intervenção do município. Então, a gente precisa dar uma solução para isso, né? Principalmente porque é uma questão jurídica, né? que precisa ser resolvida. Existe a questão das contas da Santa Casa, existe a Irmandade da Santa Casa. Então, acho que a melhor saída foi a que nós encontramos agora. Então, a Santa Casa vai passar por um processo agora, né? Onde a gente vai conseguir se reestabelecer uma nova entidade para tomar conta daquele complexo, que é um complexo grande, um complexo que atende muita gente, não só da cidade de Suzano, mas como da região. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, dar uma vida saudável para a Santa Casa de Suzano. E aí seria como uma autarquia, por exemplo. Ela não fica exatamente ligada à prefeitura, a prefeitura abre mão dessa gestão, entrega... E aí ela fica como uma autarquia, ou seja, o subsídio ainda é da prefeitura, mas com uma gestão, entre aspas, mais própria. Isso, na verdade, o que nós vamos ali, qual que é a ideia a princípio daquele complexo? Foi realizado um chamamento onde algumas empresas teriam interesse em locar aquele espaço e possivelmente administrar aquele espaço. Então, foi feito esse chamamento se encerrou, uma empresa, então, se mostrou interessada nesse complexo, e aí, agora, o prefeito está iniciando essas primeiras reuniões, onde a empresa vai ver se existe interesse em poder estar administrando o local da Santa Casa. Então, essas primeiras reuniões elas já começaram, né? E aí uma empresa, no caso, uma organização social, vai tomar conta desse complexo, e a Santa Casa ela vai diminuir o serviço de atendimento dela, mas não para os munícipes, tá, Sandra? Ela vai diminuir isso
na contrapartida da prefeitura. Então, se hoje a Santa Casa tem lá, um exemplo, 15 tipos, 16 tipos de serviço, ela vai diminuir. E aí, essa empresa, essa organização social, ela vai retomar os atendimentos, vai conseguir ampliar os atendimentos e também manter os atendimentos que são feitos hoje dentro do complexo. Entendi. Pedro, você retorna então, né? Retornou aí à Câmara, deixou o seu cargo de secretário, retorna agora a ocupar o seu cargo como vereador da cidade. E esse é um ano eleitoral, você é o pré-candidato aí, nome indicado pelo prefeito Rodrigo Achiuchi. E por tudo isso que a gente conversou, a saúde vai estar colado com você até o final da campanha, vai ser cobrado e vai ser a cara da saúde, né? E o nome do atual prefeito. Como é que você está vislumbrando essa campanha? Vai ser sua primeira campanha para, né, o cargo de prefeito, né, sendo, portanto, a sua segunda eleição, né, mas a primeira que você vai disputar o cargo de prefeito. Como é que você está se preparando para isso e como é que você recebeu aí esse convite também do prefeito, essa indicação, né, que já foi antecipada, né, isso desde o ano passado já era falado o seu nome, né, para disputar essa eleição? Olha, a gente sabe que os desafios são grandes, né, Sandra? E o prefeito Rodrigo ele fez um grande trabalho de 2017 para cá, tem um governo bem avaliado, em torno de 90% da população avalia bem o governo dele. Então, a gente sabe que o desafio é grande, né? Estar à frente da Secretaria de Saúde foi um desafio enorme, onde colocou ali em prova todo o trabalho que a gente fez durante esses 3 anos e 2 meses. E eu acredito muito que não tem problema o meu nome estar atrelado à saúde, porque a gente conseguiu fazer um trabalho durante esses 3 anos, onde eu acredito que a saúde avançou demais, né? Senão eu não estaria hoje pleiteando essa disputa como pré-candidato a prefeito. Então houve entregas, houve obras. É claro que na saúde nós sempre vamos ter problemas. A gente sabe que isso é no mundo, isso é no país, isso é no estado, isso é nos municípios. Mas a gente conseguiu evoluir bastante. E sei da responsabilidade que é. Mas acredito que estou pronto diante de todos os desafios que foram traçados de 2018 para cá, especificamente de 2020, com a minha eleição, onde eu pude ter uma votação muito expressiva e aí fui o 3º vereador mais votado da cidade. Então eu acredito que eu passei por alguns momentos em que me colocou à prova e eu acredito que nós estamos prontos aí para, junto com o prefeito Rodrigo, poder auxiliar no desenvolvimento da cidade. E essa construção, a gente estava comentando um pouquinho antes ali, essa construção agora ela passa a ser uma construção partidária. Né? Hoje nós temos um arco partidário grande que está junto com o prefeito Rodrigo, está junto no projeto 2024. E esses partidos são partidos que têm presidentes importantes, vice-presidentes, tem uma executiva que discute muito a política, são pessoas que querem que a cidade continue dando certo. Então, existe realmente essa responsabilidade e esse grande desafio. E fico muito feliz em poder ter o meu nome à disposição ali do prefeito, dentre tantos outros bons quadros que nós temos dentro da administração, dentro desse arco partidário. Então, isso me deixa muito, muito contente, muito feliz, sabendo da responsabilidade, mas ainda com o pé no chão ainda, porque nós sabemos que ainda tem bastante água para rolar debaixo da ponte, né, Sandra? A política, ela é muito dinâmica, então a gente sabe que a qualquer hora pode ter mudanças, então a gente tem que ficar muito atento e nós seguimos trabalhando bastante para poder cumprir com o nosso mandato, cumprir com a nossa proposta e até o dia 30 de dezembro de 2024 estar lá na Câmara também ajudando e trabalhando muito pela população de Suzano. Pedro, como é que estão as articulações em relação ao nome do seu, né, ou do seu vice-prefeito ou vice-prefeita, enfim, né? Como é que são essas articulações? Se você tem uma perspectiva de quando esse nome deve ser divulgado. E a gente sabe que isso passa muito pelas indicações partidárias. Vocês, como você falou, fizeram um arco partidário grande e com isso, né, a disputa ali deve ser para quem vai ocupar o cargo de vice. Como é que está isso? Na verdade, a gente encerra um momento, né, que eu acredito que
é uma lição de casa que nós temos dentro dos partidos, mas às vezes quem está acompanhando não sabe. Até o dia 7 de abril é o prazo aí, né? Acho que dia 7 ou dia 6 é o prazo que se encerra as filiações partidárias. Então, agora a gente realmente está debruçado nas questões das chapas eleitorais, quais são os partidos que vão estar conosco, quais são aqueles que possivelmente podem estar depois do prazo de encerramento das filiações. Então, aí passado esse momento, aí a gente começa e inicia o nosso momento de pré-campanha, né? Onde a gente vai junto à comunidade, junto à população, conversar com eles, tentar entender um pouco agora de qual que é, né, as demandas futuras, né, já pensando num projeto futuro de 2024, 2025. E aí, você conhece bem, né, Sandra, a política, você sabe como é que é. Agora, nessa construção de vice, existe uma aliança partidária onde não depende só da minha vontade, só da vontade do prefeito. Existe uma discussão que é feita e até não só com os presidentes de cada partido, mas também com os deputados da região, com os presidentes estaduais, onde a gente vai colocar ali, acredito que vai ter alguns nomes ali que vão estar à disposição dos partidos, onde ali vai ter, assim como acho que foi comigo, né, uma discussão em torno desse nome e qual será o melhor nome. Como, no fim das contas, você que vai estar na rua carregando carregando assim, né, fazendo a campanha junto com esse vice para você, para Pedro Ixi, quais são as características para a composição de chapa que para você são importantes? Porque é um período de campanha intenso, né? Vai estar lá e um vai levar o nome do outro, né? Então, acho que tem algumas características que eu queria que você, pelo menos aí umas 3 características aí que você gostaria que tivesse nessa pessoa que será indicada. Olha, eu acho que a primeira, Sandra, eu acho que a gente sempre quando eu estou ali com o prefeito Rodrigo, a gente discute muito isso. Eu acho que é amar a cidade de Suzano acima de qualquer coisa. Eu acho que de 2017 para cá, o Rodrigo viveu muito um projeto de cidade. E eu acho que tem que ser uma pessoa que viva na cidade, que gosta da cidade, assim como eu, assim como o Rodrigo, gostamos da cidade de Suzano, porque eu acho que isso é a principal locomotiva aí para se administrar uma cidade. Então, isso acho que é fundamental, uma pessoa que goste da cidade, que vive a cidade de Suzano. É óbvio que a gente tem também algumas questões que estão envolvidas aí. Então, a capacidade na ajuda da articulação política, a capacidade em poder pensar na cidade junto conosco, um projeto de 20, de 15 anos para a cidade. Eu acho que a confiança também é um ponto fundamental que a gente precisa, e uma pessoa que também traga aí e complete, né, o quadro que nós temos hoje lá dentro, que venha para realmente somar com essa construção partidária, né? Eu acho que o vice tem que ter, acho que essas 3 principais condições, né? E aí tem outras também que aí eu acho que não são tão importantes quanto essas que eu citei. Mas eu acho que amar a cidade de Suzano, vivenciar a cidade de Suzano, gostar dessa cidade que eu nasci, eu cresci, eu acho que está acima de qualquer coisa. Historicamente, aqui na nossa região, né, a gente vê algumas alianças que, às vezes, no primeiro ano, primeiros meses, ou ao longo dos mandatos, se dissolvem, né? E um exemplo desse é até o próprio Valmir, que saiu hoje já do governo, se colocou como candidato, um candidato da oposição, porque não tem como colocar um outro nome, porque já que ele saiu do governo, né? Enfim, ele já veio aqui, já conversou com a gente, né? Disse que é um plano político diferente, por uma questão ideológica, mas quando você vê esse exemplo aí de até uma própria pessoa do governo sair e fazer uma campanha, como é que você avalia também essa situação? Por isso que eu te perguntei até da questão do vice, para que isso não aconteça no seu mandato. Eu acho que o Valmir é um grande amigo nosso. Eu acho que ele contribuiu muito para a cidade, junto com o prefeito Rodrigo. Nós respeitamos o projeto dele, né? Ele quis seguir com um projeto de uma candidatura, então acho que ele tem o direito disso, a gente respeita isso. Mas acredito que, é lógico, o sucesso e a vitória nós vamos desejar aqui para o nosso grupo, né? E eu acho que o vice, independente dessa questão da candidatura do Valmir,
Valmir. Eu acho que o Valmir ele foi muito leal também ao grupo onde ele foi eleito vice-prefeito, foi muito leal também ao prefeito Rodrigo. É que eu acho que chegou num determinado momento agora, depois de 7 anos e alguns meses, né? Ou seja, já no fim desse mandato, onde o Valmir colocou o nome dele à disposição. Já era uma vontade do Valmir, a gente fez uma conversa antes, mas já era um projeto que ele tinha, e infelizmente ele optou então por essa candidatura. Mas a nossa amizade, eu respeito muito o Valmir, tenho uma amizade com ele, nós ficamos brincando lá que a gente torce pro Santos, é o mesmo time nosso, e a gente passa as nossas aflições lá, mas é um caminho que ele quis seguir, então nós respeitamos isso. Pedro, na sua campanha, e eu vi por algumas participações, inclusive, do apoio que vocês tiveram a outras candidaturas, a presença do Valdemar Costa Neto no palanque com vocês, com as lideranças do PL. Vocês vão trazer essa carga, vamos dizer assim, essa ideologia do bolsonarismo também para a campanha em Suzano? Ou você prefere, dentro da tua linha, você vai fazer uma linha mais local, não trazendo essa discussão mais ampla, ideológica e nacional e polarizada, né? Como não dizer isso, polarizada, que envolve o bolsonarismo e a esquerda do nosso país. Como que você vai lidar com isso? Sandra, eu acho que, voltando um pouquinho no assunto lá de saúde, eu acho que quando eu fui secretário, e aí eu falo dessa bagagem que a gente veio, de experiência que a gente adquiriu, e aí eu posso falar que, tranquilamente, nós recebemos deputados do PL, deputados do PT, com ideologias diferentes, mas sempre em prol da cidade de Suzano. Eu acho que isso que foi o grande sucesso do Rodrigo. Apesar do prefeito Rodrigo, do nosso grupo estar no PL muito antes do Bolsonaro se filiar e estar lá. Então eu acho que a cidade, as pessoas vivem na cidade. Eu acho que a gente precisa discutir a cidade. É claro que a gente sabe que os candidatos aí que vão ser candidatos a prefeitos, né, eles vão querer colocar essa discussão em campo. Né? Mas a gente vai fazer uma discussão de um projeto de cidade, né? Um projeto local, um projeto onde a gente quer colocar como prioridade os problemas que nós temos em cada bairro, as evoluções que nós precisamos fazer em cada bairro. Então, eu acho que, a princípio, essa discussão ela fica para um segundo plano. Né? Mas é lógico que a gente, junto com o presidente nacional, o Valdemar, é inevitável, porque ele é da região, ele é o presidente nacional do PL, então ele vai estar com a gente, podendo auxiliar na construção dos partidos, na elaboração das chapas, na construção desse arco partidário que ele já vem participando, você já vem acompanhando, ele já andando aqui na cidade da região, então isso vai contribuir muito, com certeza, não só com o município de Suzano, mas com toda a região também. Legal. Pedro, a gente também comentou um pouquinho nos bastidores a questão de como em cada ano as campanhas políticas também vão sofrendo transformações. Né? O ano passado já tinha sido falado que foi uma campanha de fake news, né? O combate às fake news foi até motivo ali de muitos processos no STF, que também acabou entrando no mérito de algumas questões. Né? A gente vive no mundo midiático, vive no mundo de rede social. Você acha que isso também vai pegar muito forte aí esse ano? Você acha que o pessoal já está engajado aí em fazer as discussões? Como é que você está vendo isso? Eu acredito que as campanhas elas têm ficado de uma maneira das redes sociais, ela tem crescido muito. E hoje a internet, a gente brinca que é terra de ninguém, né, Sandra? Então, a gente sabe que as fake news vão acontecer. A gente estava falando a respeito disso agora, porque hoje eu acredito que a população está muito ligada ao acesso à internet. Então, a gente viveu isso na campanha passada, de muita fake news, muita informação falsa. Então, a gente tem se preparado para poder auxiliar a população para que não caia nessas fake news, para que a população entenda o que realmente tem sido construído na cidade. Mas acredito que vai ser um ano muito corrido, porque o período eleitoral ele diminuiu. Então, assim, eu acredito que findando agora esses prazos de filiações, a gente comece a fomentar uma pré-campanha e aí já entrando numa campanha ali pelo mês de agosto,
meio de agosto aí, aonde vai se encerrar lá em outubro, se as eleições se encerrar no primeiro turno. Então vai ser um período ali onde essas informações, esses fake news poderão sim atrapalhar a cidade de Suzano, né? E agora você já vai vir com um repertório dos últimos 7 anos de mandato. Mas quando a gente fala também de campanha, a população ela também quer saber de novidade. Ela quer saber de proposta, mas ela quer saber também de algum tipo de novidade, de inovação, alguma coisa que vá fazer, que vá acontecer na sua cidade nos próximos 4 anos. O que você deve trazer de novidade para a população? Olha, isso é bacana porque a população, a gente já começa a andar, né, nas ruas, então a população já quer saber quais são as ideias dos projetos, né? E é muito legal isso porque quando o prefeito Rodrigo assumiu em 2017, uma das questões que foi tratada naquele pleito ali, na onde o prefeito saiu na rua para poder pedir o apoio, foi que o compromisso dele era encerrar todas aquelas obras que ficaram para trás. Na campanha a gente falou muito isso, que o nosso compromisso era encerrar as obras que ficaram para trás. Isso o prefeito Rodrigo construiu e conseguiu fazer, e já dando um olhar para o futuro da cidade. Então, quando a gente fala ali em mobilidade urbana, né, Sandra? Aí, respondendo um pouco da sua pergunta, a gente sabe da importância que tem a mobilidade urbana para a cidade de Suzano, que é a gente conseguir fazer logo esse complexo viário do Alto Tietê, onde vai ajudar muito a população da região e principalmente da cidade de Suzano em poder chegar mais rápido no caminho que está proposto ali. Quando você tem ali uma construção de um viaduto ali na Avenida Brasil, que vai descer para o Jardim Nena, que você dá mais uma opção para o munícipe de Suzano poder cruzar a linha, né, a ferrovia da cidade de Suzano. Você tem que chegar até Poá, é isso? Porque hoje a nossa opção, vamos supor, se a gente for para o Rodoanel, ou se a gente tiver que ir para Poá, dependendo do local, a nossa única opção é o viaduto Rio Mizuno ali. Sim. Né? Então, a ideia é ter um viaduto ali na Avenida Brasil, na altura do Parque Max Pfeffer ali, Sandra, onde a gente sobe ele, cruza a linha férrea e sai no Maria de Maggi. Então, Sim. ali é uma opção muito bacana ali, agora que nós vamos ter de mobilidade urbana. Quando você tem ali, né, junto com a Avenida 7 de Setembro, o prolongamento, onde você chega até a Paulista, isso é de suma importância, porque aquela comunidade do Monte Cristo, do Suzanópolis, na questão de mobilidade urbana, junto ao Hospital Federal, então também é de um acesso muito importante. Quando você tem uma Robert Simonsen, que é a avenida que vai cruzar ali da Avenida Brasil até a região ali da Casa Branca, ali do Santa Mônica, onde vai ter mais um acesso, onde a população de Suzano não vai precisar mais cruzar pelo centro para ir naquela região. Então são várias obras de mobilidade urbana que a gente vai estar falando ainda, a Estrada da Pedreira, uma possível construção ali de uma segunda ponte ali na região do Parque Madalena, da Vila Maluf. Então são algumas obras importantes, né? A construção aí, que é um projeto do prefeito Rodrigo, que a gente quer dar continuidade também, de um grande sistema hídrico para conter as enchentes do Parque Madalena e da Vila Maluf, que vai se concentrar ali antes da marginal do Rio Una e já lá dentro da Vila Maluf. Isso é um projeto também muito bacana, que vai resolver a situação de uma vez por todas. E aí você pegar da saúde, né, um hospital federal, uma UPA na região de Palmeiras, onde é uma região, Sandra, região de Palmeiras, você tem um trajeto muito grande até a região do centro, onde está concentrado o pronto-socorro municipal. Então, a gente sabe que na saúde tempo é vida. Então, colocar uma UPA ali em Palmeiras, que já é um projeto aprovado pelo governo federal, já foi feita a planta e agora já está em fase de licitação, isso também é um planejamento para o futuro. E aí, nós temos várias outras coisas, educação, tudo, mas a gente vai discutir isso lá na frente, né? Algumas pessoas falam, não, mas a cidade não tem projeção para o futuro. Não, a cidade tem e na hora certa nós vamos discutir isso junto com a população, e eu tenho certeza que a população vai aderir muito a esses projetos futuros do nosso governo. Tá certo, porque quando ela já tem ali, principalmente a sua infraestrutura básica, aí a exigência ela vai subindo, as prioridades vão mudando, como tudo na vida, né? Sim, e aí é sempre mutante, né, as prioridades do poder público. Tem uma frase que eu gosto de usar, Sandra, que é assim: a obra pública
em uma cidade ou em um estado, ela é inacabada. E eu quero dar um exemplo para você. Nós inauguramos há pouco tempo uma unidade de saúde lá no Dona Benta, né? Na semana seguinte, nós já estávamos no Ministério protocolando, fazendo um pedido para mais uma unidade básica para aquela região, porque a gente sabia que ia vir uma comunidade grande ali, de um complexo habitacional de mais 800 famílias, um outro empreendimento de mais 400. Então, você vê que a obra pública é isso que você falou. Cada vez ela precisa de mais, ela precisa de mais. É uma creche que a gente precisa ter naquela região, é uma unidade básica de saúde, é um asfalto na rua, porque a cidade de Suzano, ela vem crescendo e eu acho que é uma das que mais cresce no Alto Tietê, e aí, por conta disso, a gente precisa de obras importantes em cada região. Tá certo. Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né, deixar o canal aberto aqui para você deixar um recado para a população e dizer que nessa campanha muitas novidades, eu imagino que vão surgir aí ao longo, e também a gente vai estar acompanhando esse processo. O anúncio aí de um vice, que também é uma coisa que deve acontecer, acredito que nas próximas semanas, vão colocar aí, né? Não deve se demorar muito. E a gente aqui está sempre à disposição para te receber. O canal está aberto aí para você. Obrigado. Queria agradecer a Sandra, a todos aqui do programa pela recepção. Dizer que é um prazer estar aqui. Volto quando puder. Com certeza um bate-papo muito bacana. E dizer a toda a população de Suzano, parabenizar aí, porque há pouco tempo a cidade de Suzano completou 75 anos de emancipação política. A cidade que eu nasci, que eu cresci, que moro com a minha família. Quero mandar um beijo para minha esposa Débora, para os meus filhos Rafael e Matheus, e o terceiro que eu ainda não sei o sexo, então a gente não definiu o nome ainda. Mas um beijo também para toda a minha família e dizer que nós seguimos trabalhando. Se Deus quiser, nós vamos ter uma cidade muito melhor do que aquela que nós encontramos em 2017. E sucesso a você, Sandra, e a todos que participaram aqui do seu programa. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Pedro Ishi, ele que é pré-candidato a prefeito de Suzano, ocupou o cargo aí de secretário na Secretaria de Saúde do município de Suzano, hoje está vereador e tem uma eleição municipal aí pela frente. Para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigada. Portal da Região, a notícia que você precisa.